Fala pessoal, tudo certo? Beleza? Hoje teremos uma videoaula muito bacana sobre análise de circuitos resistivos. Nós veremos o funcionamento desses circuitos e também algumas análises de defeitos. Todo esse conteúdo ele é muito bem desenvolvido e ministrado pela CTA Eletrônica, a melhor escola de eletrônica do Brasil, sem dúvida nenhuma. Tem interesse em conhecer os cursos? Acesse www.ctaeletronica.com.br. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos quando disponibilizados. Te interessa esse assunto? Muito bacana essa videoaula? Vem comigo! Bom pessoal, agora a gente vai fazer a apresentação aqui sobre os resistores trabalhando em série nos circuitos, ok? Vamos lá. Bom, nós determinamos que um circuito está em série, que os resistores estão ligados em série, quando no circuito nós temos apenas um único caminho para que circule corrente. Quando nós temos outros caminhos para que a corrente circule, o circuito não está em série, sim em paralelo, que é o assunto da nossa próxima videoaula. Aqui nós temos a representação esquemática dos resistores, né? Então eu tenho aqui duas figuras de esquemas elétricos de placas de notebook. Aqui eu tenho dois resistores, né? Eles estão identificados com a letra PR1 e PR7, valores de 220K. Os resistores nas placas eles estão identificados com a letra R. Nesse caso está PR porque ele faz parte de um circuito de proteção de uma placa de notebook. Então, os resistores e os componentes que estão nessa parte do circuito, eles são representados com a letra P na frente, tá ok? Já nessa outra figura aqui, ele já está com uma letra R. Então, nós temos o R182 e o R183. Bom, nós temos aqui o mesmo circuito que foi falado na primeira vez. Temos 5 resistores, uma fonte de 12 volts, lado positivo e negativo. Então essa fonte passa por R1 com valor de 220 ohms, R2 220 ohms, R3 330 ohms, R4 e R5 1K cada, 1000 ohms cada um. Então falando aqui da lei de Ohm, a lei de Ohm diz o seguinte, que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. No caso aqui nós temos 12 volts de tensão, porém a resistência que nós temos que tratar aqui é a resistência equivalente do circuito, ou seja, é a somatória dessas resistências. Dividindo a tensão da fonte pela somatória das resistências, nós encontramos a corrente do circuito. E com a corrente do circuito, nós multiplicamos pelo valor de cada resistor e achamos a queda de tensão em cada resistor. Então, continuando aqui com a lei de Ohm, as contas, né, vão acabar sendo essa. A somatória aqui dos resistores dá 2.770 ohms, que são a soma dos valores ômicos. Pegamos a tensão da fonte, dividimos pelo valor ômico do resistor equivalente e temos aqui um valor de corrente. Esse valor de corrente multiplicado por cada resistor, nós temos a queda de tensão sobre cada resistor, tá? Como nós vamos analisar o circuito de uma forma mais simples? Que é aí que é o pulo do gato, que é o X da questão, né? Vamos lá. A tensão da fonte é dividida proporcionalmente de acordo com os valores dos resistores. Ou seja, eu tenho aqui 12 volts na fonte e eu preciso distribuir esses 12 volts de forma correspondente a cada resistor, de acordo com o valor de cada um. Então, quanto maior o valor do resistor, maior vai ser sua queda de tensão. Baseado nesse princípio, como que é feita a análise? Nós vamos verificar no circuito qual é o menor resistor, o valor menor do resistor, no caso aqui 220 ohms, que é o R1 e o R2. E nós vamos declarar ele valendo 1, né? Ele vai receber uma porção dos 12 volts. Por que a gente declara ele como 1? Porque o que for além dele, né, com um valor maior que ele, vai receber uma porção maior. Qual que é essa porção? É a porção proporcional referente ao que ele é maior do valor do resistor que a gente determinou como 1. Então se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho quanto? 220 e aqui eu tenho 330. É uma conta, tem que ser lógica, tá? 330 para 220 eu tenho 1,5 vezes o valor desse resistor. Mas como você chegou nessa conclusão? 220 dividido por 2, 110.
110 mais 220 é 330. Então, esse resistor equivale a 1 vez e meia o valor desse resistor. Então, nós vamos declarar que esse vale 1, esse vale 1 e esse vale 1,5. E aqui, 1K, 1000 ohms. Quanto que 1K representa sobre 220? Representa pouco mais de 4 vezes. Para não confundir nossas contas, nós vamos declarar que 1K é 4 vezes maior do que 220. E nós vamos determinar que esse vale 4 e esse vale 4, ok? Fazendo a somatória desses valores aqui, nós temos 1 mais 1, 2, mais 4, 6, mais 4, 10, mais 1,5, 11,5, certo? 12 volts dividido por 11,5, a gente tem aproximadamente 1 volt, né? 12 dividido por 11,5 dá 1,05, 1 volt. Então, 12 volts menos 1 volt aqui, 11 volts. Aqui eu tenho uma queda de 1 volt, aqui eu tenho uma queda de mais 1 volt, porque aqui também tem o valor de 1, 10 volts. Aqui eu não tenho o valor de 1,5, se cai 1 volt nesse que vale 1, 1 volt nesse que vale 1, aqui vai cair 1 volt e meio, porque esse aqui tem um valor de 1,5, a proporção. 10 menos 1,5, 8,5. Tudo essas tensões são referência do zero, tá? Então, do zero até aqui eu tenho 11, do zero aqui até 10, e do zero até aqui eu tenho 8,5. Aqui sobrou 8,5 para dividir por esses dois resistores que são valores iguais. Então, eu divido 8,5 por 2, que vai dar 4,25. Então, aqui, do zero até aqui, eu tenho 4,25. E aqui eu tenho 8,5. A gente, quando vai fazer análise numa placa, a gente sempre tem que pegar a referência do zero. Ou seja, do nosso terra, que fica mais fácil as medições, né? Sobre esses resistores, eu tenho 4,25. Mas do terra, né, do ponto zero até aqui, eu tenho 4,25 e aqui eu tenho mais 4,25. Então, é 8,5. É essa a maneira que a gente analisa o circuito. Como foi explicado com 5 resistores, fica uma coisa muito até complexa. Quem nunca viu essa maneira de calcular pode estar achando isso meio complicado. Mas se você pegar apenas 2 resistores no circuito, vê como que simplifica a coisa. Então aqui a gente tem 12 volts, um resistor de 100 ohms e um resistor de 1.100 ohms. Declaramos 1 para esse resistor e 11 para esse, porque 1.100 é 11 vezes maior que 100. Já sabemos que 12 dividido por 12, né? 1 mais 11 são 12. Nós temos 1 volt no valor que tem 1. Então aqui eu tenho uma queda de 1 volt, 12 menos 1, 11 volts. 11 volts como está explicado aqui. Aqui eu tenho 12 volts e 2 resistores de 2.200 ohms. São 2 resistores de valores iguais. 2 resistores de valores iguais, é óbvio que metade da tensão vai estar presente entre os resistores, porque eu vou ter uma queda, aqui vale 1 e aqui vale 1, e eu vou dividir 12 por 2, metade da fonte aqui no meio. E aqui eu tenho 2.200 e 4.700, aqui é um pouco mais que 2 vezes. Então, eu quero deixar bem claro isso, que você não precisa ficar se apegando muito aos detalhes, você está analisando defeito, você não está projetando. Então, se você está analisando defeito, você tem que ter uma lógica mais ou menos de quanto tem que ter a tensão aqui. 2.200 4.700 é um pouco mais de 2 vezes do que 2.200. Então eu vou declarar 2 aqui e 1 aqui. Divido 12 por 3, eu tenho 4 volts no valor de 1. Como aqui é um pouco mais de 2 vezes, eu vou declarar um pouco menos de 4 volts. 3,8 mais ou menos. Então é mais ou menos essa tensão que eu vou ter aqui. Se você mediu aqui, tem 3,9, 3,5, você está dentro da faixa de tolerância. Agora, quando você está analisando defeito, se você mede aqui e você vê que você tem 2,5 volts, você já sabe que você já tem um problema nessa malha, porque a proporção está completamente diferente. É isso que a gente quer passar para vocês. Bom, aqui eu vou falar de resistor aberto. O que acontece quando o resistor abre? Aqui tem um circuito, você vai ver ele na placa. Internamente, o filamento dele rompeu. Rompeu, a circulação de corrente não existe. Essas quedas de tensão que eu acabei de explicar para vocês não vão mais existir, porque a circulação de corrente cessou. Ou seja, é como se eu tivesse um fio aqui e um fio aqui. Logo eu vou ter 12 volts aqui e logo eu vou ter 0 volts aqui. É isso que acontece quando o resistor abre. Não circula corrente no circuito.
Aqui nós vamos fazer alguns exemplos de quando os resistores são alterados, que é a análise de defeito. Então aqui vamos apreciar um pouco dessa parte que é muito bacana. Digamos o seguinte, eu tenho 12 volts aqui, um resistor de 100 ohms e um resistor de 1100. A gente viu anteriormente que aqui a gente tinha uma tensão de 11 volts. Se eu meço aqui e eu encontro 6 volts, eu já sei que tem algum problema nessa malha. Por quê? Deveria ter aqui uma tensão de 11 volts, não 6. A gente sabe que o resistor só altera o valor para mais, não para menos. Então, se altera só o valor para mais e não para menos, aqui eu tenho uma queda de 6 volts e aqui também eu tenho uma queda de 6 volts, logo, esse resistor aqui, ó, ele está valendo a mesma coisa que esse. Porque esse aqui não pode ter abaixado o valor. Apenas esse pode ter aumentado o valor. Então esse resistor de 100 ohms aqui, que nas cores dele está valendo 100 ohms, na verdade ele está valendo 1100 ohms. Por isso que a gente está com 6 volts aqui. Então a gente já sabe que esse resistor está alterado. Aqui temos outro circuito, 12 volts com dois resistores iguais. Nós deveríamos ter metade da fonte no circuito. E aqui a gente está com uma tensão de 10 volts. Ou seja, eu tenho 10 volts sobre esse resistor e 2 sobre esse. Esse aqui está com uma tensão de 10 volts que é muito maior do que esse. Logo, a gente já sabe que esse resistor aqui alterou para um valor muito maior do que o seu original. E aqui nós temos uma tensão de 1 volt num resistor de 2.200. E aqui no resistor de 4.700 nós temos 11 volts. A proporção aqui é de uma vez mais 2 vezes aqui, 3 vezes 12 dividido por 3 são 4 volts aproximadamente aqui que a gente deveria ter. A gente só tem 1 volt aqui. Então a gente já pode determinar que esse resistor aqui está com um valor maior, porque ele está com uma queda de tensão de 11 volts. Logo ele está alterado também. Pessoal, é isso aí. Aula bacana. Para quem não tinha esse conhecimento, isso vale ouro. Um grande abraço para vocês.